Na próxima quinta-feira acontece na Ecolândia, localizada na sede da 6ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito aqui na cidade de Lavras. A palestra Como a Sociedade Civil pode auxiliar na elaboração dos planos municipais de saneamento básico. O palestrante vai ser o Youssef Chafit Felipe, que é conselheiro do Comitê de Bacias do Rio Piracicaba e também do Rio Doce. O Chafit está em Lavras a convite da Maria Auxiliadora Miguel Jacob. A Maria é presidente da Associação Regional de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Grande e conselheira do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Grande. Chafit, boa noite, obrigado pela presença, seja bem-vindo a Lavras. Obrigado, Luciano, é um prazer estar aqui junto de vocês para esclarecer a sociedade sobre o plano de saneamento. Chafit, para começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, explica para a gente, aos nossos telespectadores, o que é um plano municipal de saneamento básico e qual é a importância dele. Bom, o plano municipal de saneamento básico nada mais é que um planejamento. Um planejamento que, dentro da Lei 11.445, você aborda 4 eixos fundamentais, Sim. que é a água, o esgoto, o lixo e a drenagem dos municípios. Então, esse plano nada mais é do que um planejamento detalhado do que nós vamos fazer até 2020, 2025, no que diz respeito à qualidade e à quantidade da água no município, o tratamento do nosso esgoto, que é responsável por quase 60% de doenças hídricas, a destinação correta do nosso lixo e a drenagem dos municípios. Ainda mais um estado igual Minas Gerais, que tem muitas montanhas, a gente nunca se preocupou nas propriedades, principalmente rurais, com a nossa drenagem, com a curva de nível, com as nossas estradas vicinais. Então, é uma oportunidade para a gente exatamente fazer esse estudo e introduzir na nossa cultura um planejamento que nunca foi feito. A maioria dos municípios nunca investiu maciçamente nesses 4 eixos, que é onde mais tem uma carência para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Agora, Chafit, você acabou de dizer, introduzir na nossa cultura um planejamento que nunca foi feito. Com todo o tempo que você atua nesta área, como você vê a sociedade? Ela está consciente da importância disso? Olha, não basta estar só consciente, porque a maioria das nossas prefeituras ainda não tem essa cultura do planejamento e, o que é pior, não tem quadro técnico para fazer um planejamento da envergadura que é os planos de saneamento. Então, a gente precisa de, principalmente, preparar os nossos funcionários públicos para fazer um ato convocatório, para fazer uma licitação, para fazer um levantamento de estudo, ainda mais que a lei exige a participação social, né? Exige com que as entidades organizadas dê as suas sugestões. E vai muito mais, porque o Ministério Público tem cobrado a participação direta das comunidades. Quem mais é afetado com a falta do saneamento é a própria população. Então, é uma discussão nova para a população quando você chama ela para discutir o esgoto dela, quando chama para discutir o desperdício da água, quando chama para discutir aonde que está a escassez e onde que estão as enchentes, que todo ano, né, abate sobre os municípios. Então, é uma discussão que não pode ser só técnica, né, tem que ser também educativa. Né? Então, não basta só fazer os planos, você tem que fazer planos que você executem logo em seguida. Sim. Porque é urgente a gente resolver o problema nosso do saneamento, porque nós temos uma contaminação hídrica muito grande, uma perda hídrica imensa pelas empresas, e essa é a grande oportunidade da própria sociedade se envolver nesse trabalho. Porque se você fizer o plano e engavetar, não vai adiantar nada. Nós temos que ter um plano onde a sociedade entenda o que ela sugeriu, onde contemple, inclusive, as suas sugestões, até para ser, como já diz um dos produtos, um diagnóstico participativo, exatamente para ter o envolvimento
da sociedade mais afetada. Então, não pode ser um plano só para engenheiros. É um plano para todo cidadão, né, que tem a oportunidade agora de sugerir e resolver os problemas definitivamente da água, do esgoto, do lixo e da drenagem do município. Agora, Chafite, eu gostaria de tocar na questão do problema financeiro vivido pela grande maioria das prefeituras, não só da capital, mas também do interior dos estados. Quais são os recursos que vão apoiar, que vão bancar o desenvolvimento desse projeto? De onde virão esses recursos? Olha, no caso da nossa bacia do Piracicaba, nós criamos a cobrança pelo uso da água com as empresas. Então, nós temos lá um potencial de 1.200 empresas que pagam pelo uso dessa água. Isso foi a partir de 2012, porque nunca pagaram nada. Então, esse recurso que nós temos, nós garantimos 176 planos de saneamento. Na minha bacia foram 23 planos. E não são planos baratos. Agora, com a quantidade de planos que a gente foi fazendo, a gente conseguiu baixar bastante o custo desses planos. Sim. Mas eles são planos que requer a participação efetiva de engenheiros civil, engenheiros ambientais, né, de pessoas que mexem na área de comunicação, porque nós temos um dos produtos que são os arranjos institucionais, nós temos um outro produto que é exatamente o levantamento de como que nós vamos fazer essa execução. Então, nós temos todo um procedimento de 8 produtos que vai desde um plano de trabalho, plano de mobilização, diagnóstico, prognóstico, arranjos institucionais, né? O orçamento disso tudo tem que estar. Então, tudo que a gente propôs e propõe como programa, como projeto, como ação, tem que ter um custo e o valor desse custo de mercado já tem que estar no plano, né? E, por fim, o produto 8, que é uma audiência pública de todos esses produtos, onde a sociedade vai dar o parecer dela participativamente e depois a gente encaminha para as câmaras de vereadores. Sim. Que aprovam para depois o prefeito sancionar. Na verdade, o Plano Municipal de Saneamento vai virar um projeto de lei que tem que ser executado por qualquer gestor que estiver na responsabilidade da prefeitura. Ok. Só para reforçar, então, na próxima... Desculpa. Por favor, fique à vontade, Chafite. O recurso principal, quando não é da bacia, do comitê de bacia, nós temos os órgãos como o Ministério da Cidade, nós temos a FUNASA, que inclusive recentemente abriu um ato convocatório, a maioria dos municípios já fizeram inscrições, vai ser aberto agora também, daqui a pouco, novamente, porque tem muito município que não tem recurso e pode buscar esse recurso na FUNASA. Você tem também recurso no Ministério da Agricultura, no Ministério do Meio Ambiente, né, na Secretaria Nacional de Saneamento, ou seja, como nós não temos também a cultura de captar esses recursos, muitos prefeitos ficam perdidos e viram refém de deputados, de senadores, e isso não é necessário, porque nós temos política pública exatamente direcionada. Para esse setor. No caso aqui da bacia, já tem o plano diretor. Lá tem todo um estudo de onde que nós vamos buscar esses recursos. Já tem um mapa. Né? Já tem um mapa. Então, nós precisamos de qualificar os conselheiros, os funcionários da prefeitura, para saber exatamente onde buscar e como economizar para fazer um bom plano e barato. Bom, só para reforçar, na próxima quinta-feira, dia 19, a partir das 19 horas, acontece na Ecolândia, localizada na 6ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário, aqui na cidade de Lavras, a palestra Como a Sociedade Civil pode auxiliar na elaboração dos planos municipais de saneamento básico. Quem é o público-alvo, Chafite? Olha, no caso nosso aqui, é uma sensibilização para a sociedade civil. Certo. O meu envolvimento no comitê sempre foi como conselheiro da sociedade civil, organizada, porque você vai discutir uma questão estratégica infinita, que é a água. Então, não dá para você ficar pegando entidades picareta para discutir um assunto tão estratégico. Então, tem todo um critério que o IGAM e a ANA fazem para você participar enquanto entidade. No caso nosso, o que importa mais é a sensibilização das associações de bairros, né, das cooperativas, dos sindicatos rurais, porque o plano também tem que ser rural, não pode ser só da área urbana. Nós temos que estar em muito cuidado, porque a área rural
é que está mais sofrendo com a falta desse planejamento. Né? Um outro público muito importante é os órgãos do Estado, a Polícia Militar, o IEF, o IGAM, a Copasa, a Emater, a CEMIG, os usuários, que são as empresas. Importante eles verem que nós estamos fazendo um planejamento que vai refletir na qualidade de vida lá dentro da empresa deles. Então, assim, a gente não quer convencer ninguém a fazer plano. A gente quer sensibilizar a sociedade para se envolver no que está sendo construído, porque a lei e o Ministério Público têm exigido que seja cumprido esse quesito da participação social. E é lei, né, senhor? É lei. Nós tivemos planos que o Ministério Público mandou refazer porque não tinha oficinas, porque não tinha quórum nessas oficinas. Né? Então, eles não querem ver quantidade de gente, mas eles querem ver a sociedade bem representada, participando, dando sua opinião. E a sociedade, o cidadão comum, tem muito o que contribuir. Quem é que mais sofre com o lixo na porta de casa, com o esgoto estourado na porta da sua casa? É verdade. Né? Hoje nós estamos aí com essa suspeita de febre amarela. Eu acho que vai voltar sarampo, cachumba, porque o lixo é o grande problema que nós temos. Doenças que já estavam erradicadas? Antes dos comitês de bacia, o Estado investiu maciçamente para acabar com os lixões e até hoje não conseguiu acabar. Porque o cidadão que não tem consciência, ele joga o lixo dele em qualquer lugar. O prefeito que não tem consciência faz um bota fora em algum lugar que ninguém está vendo, ou faz um aterro de forma totalmente inadequada. Então, a destinação correta desse lixo evita um punhado de doença, evita um punhado de problema que reflete diretamente na qualidade de vida do cidadão. Bom, nós conversamos com Yusuf Chafit Felipe, conselheiro do Comitê de Bacias do Rio Piracicaba e Rio Doce. Chafit, muito obrigado pelas informações. Senhor. Seja bem-vindo a Lavras. Obrigado pela presença. Foi um prazer.